Você sabe qual a diferença de um comportamento normal de um anormal? As pessoas normalmente definem as outras como normais caso estas ajam como elas mesmas. Mas ninguém é perfeito e você sabe disso. Além disso, o normal pode cobrir uma variedade ampla de situações. Muitas vezes, porém, você pode identificar indícios de problemas de saúde mental que exigem um acompanhamento médico e psicológico. Esses transtornos podem surgir a partir de fatores biológicos, psíquicos e sociais. Ou seja, podem existir a partir de condições genéticas, fatores também como a pessoa percebe o ambiente e como fatores motivados pelas suas relações, seja em casa, no trabalho e nos outros ambientes que essa pessoa frequenta. O mundo em que vivemos, como pensamos ele, o que herdamos, assim como vários fatores neurológicos, pode levar a hábitos, pensamentos ou impulsos desordenados. Conexões fortes entre os pensamentos, comportamentos e ambientes de uma pessoa afeta a forma como psicólogos e médicos tratam a doença mental. Uma pessoa mentalmente sã que vive em uma sociedade doente pode não se encaixar nessa sociedade. A definição do que é normal muda conforme a sociedade evolui. Vou te dar um exemplo. No passado, a sociedade em geral considerava a homossexualidade como um comportamento anormal e hoje não mais. Meu nome é Cynthia Hoffman, sou psicóloga e hoje eu vou te falar das doenças mentais mais comuns. Se assuntos como este te interessam, já se inscreva aqui no canal, ative as notificações e deixe seu like. Essas ações são muito importantes para que meu conteúdo chegue em mais pessoas. Então, como eu propus, eu vou te falar então dos distúrbios mentais mais frequentes. Em primeiro lugar, eu vou considerar o estresse, que a forma como as pessoas veem, identificam e controlam a pressão afeta o nível de estresse no trabalho e em outras circunstâncias da vida. Os otimistas, eles costumam lidar melhor com isso. E se a gente for pensar no ambiente de trabalho, as pessoas podem experimentar esgotamento, caso elas sofram uma pressão excessiva e os seus supervisores, colegas de trabalho não se comunicarem bem. Quem enfrenta tarefas estressantes e repetitivas sem apoio também pode sofrer de esgotamento. A depressão é uma condição que se manifesta numa forma de uma tristeza profunda, um mau humor persistente, negatividade, uma redução da capacidade de executar as tarefas diárias. Pessoas com depressão têm dificuldade em permanecer no emprego, de estudar, dificuldades de se relacionar. E o número de pessoas deprimidas vem aumentando a cada dia mais. Tem uma playlist aqui no meu canal somente sobre depressão. Se esse for o seu caso, eu te recomendo assistir. A esquizofrenia é uma condição que ocorre uma em cada 100 pessoas e leva a pensamentos irracionais, delírios, alucinações. 1/3 das pessoas que sofrem de esquizofrenia entra em remissão. Outro terço tem períodos de comportamento saudável e o outro terço restante requer uma institucionalização de longo prazo. Os homens, eles tendem a desenvolver a esquizofrenia no final da adolescência, já as mulheres é mais próximo ali dos 30 anos. Mas esteja atento então a mudanças na aparência, na higiene, hábitos de trabalho e personalidade da pessoa. O isolamento das interações sociais é um sinal muito importante. Os transtornos de ansiedade são muito significativos. A ansiedade pode levar ao medo de sair em público, que é chamado de agorafobia, ou de estar em determinadas situações sociais. Uma pessoa ansiosa pode faltar ao trabalho por doença com maior frequência, responder mais negativamente à pressão e apresentar problemas profissionais, relacionais e de gestão também. As pessoas que vivenciam um transtorno de estresse pós-traumático, elas experimentam às vezes flashbacks, pesadelos, memórias dolorosas e pensamentos assustadores, incluindo uma sensação muito forte de que um trauma passado esteja acontecendo novamente no presente. Há muitos também transtornos de personalidade que levam as pessoas a perceberem e compreenderem a si mesmas e ao mundo de forma distorcida e se apresentam em uma enormidade de situações pessoais e sociais. Os tipos de transtorno de personalidade mais comuns são o paranoico,
que é normal essas pessoas se mostrarem agitadas, briguentas. Para elas o copo está sempre meio vazio, sabe? E por serem alertas, cuidadosas, atentas e táticas, no trabalho elas podem se tornar ótimas gestoras, mas é muito comum elas criarem problemas com as outras pessoas ali nesse ambiente. Tem também o tipo esquizoide, que são pessoas mais isoladas, mais introspectivas e que talvez elas prefiram trabalhar sozinhos. Elas podem ter dificuldades de comunicação e não ligam muito para os sentimentos das outras pessoas. Há também os esquizotípicos. Essas pessoas elas não são nada convencionais, elas gostam de ser diferentes e geralmente são muito criativas, mas elas podem ter dificuldades no trabalho e nos estudos, pois elas podem considerar tudo muito estressante, com uma carga muito pesada. Há também um antissocial, que essas pessoas são sempre travessas e permanecem os adolescentes para a vida toda. Elas são negligentes, irresponsáveis, hedonistas. Elas são muito inteligentes, charmosas, atraentes, mas não muito transparentes ou capazes de lidarem com os detalhes, com a fidelidade, enfim, outras coisas que o mundo adulto exige. O borderline diz de pessoas que são muito caprichosas, complexas, impulsivas. Elas experimentam altos e baixos emocionais com muita intensidade. Portanto, as pessoas que convivem com elas devem tratá-las com muito cuidado e reafirmação. Elas se mostram, por vezes, também criativas e agradáveis. O histriônico, por sua vez, são pessoas teatrais, dramáticas, elas buscam sempre o foco da atenção. Profissionalmente, muitas vezes elas dão certo no marketing, em sessões de treinamento, em profissões que a postura dela pode ganhar os holofotes. Há também o dependente, que são pessoas dedicadas, mas elas podem se mostrar carentes da atenção das outras pessoas, sempre precisando da legitimação dos outros. O passivo-agressivo são pessoas displicentes, independentes e com alto senso de justiça. Elas podem ser boas profissionais, embora se melindrem ali com facilidade e com um agravante. Elas preferem ficar de mau humor do que expressar os seus sentimentos. Elas se mostram confiantes e não lidam muito bem com os feedbacks recebidos. O obsessivo-compulsivo é facilmente reconhecido, pois são tidos como os profissionais fervorosos, no campo do trabalho. São aquelas pessoas que realizam sempre um bom serviço, viciados em trabalho, eles literalmente vestem a camisa da organização. Eles são muito caprichosos, mas não muito flexíveis, e é comum se mostrarem muito meticulosos, com muito excesso nisso. E por fim, os narcisistas, que são pessoas muito egoístas. Elas acreditam que sempre estão certas e por causa disso podem trazer inúmeros malefícios para as pessoas que convivem com ela. Eu não poderia deixar de falar aqui sobre o álcool e outros vícios. As pessoas sofrem com um problema de dependência de substâncias, seja droga, seja álcool, quando elas precisam aumentar a quantidade do que consomem para obterem o mesmo efeito. Elas tomam a substância para aliviar as manifestações dos sintomas da abstinência, não conseguem reduzir o uso e continuam a abusar cada vez mais da substância, mesmo quando sabem que isso as prejudica. Além disso, essa condição pode trazer um isolamento da família, dos amigos e várias consequências danosas para o ambiente, para o trabalho, enfim. O álcool e as drogas podem levar as pessoas a tomarem decisões inadequadas, serem menos eficientes, interagirem negativamente com as outras pessoas. Veja bem, o conteúdo desse vídeo não é para você sair disparando diagnósticos, fazendo diagnósticos à torta direito, de jeito nenhum. Mas é um conteúdo de alerta, de sinal, pois você poderá ajudar alguém que se encontra nessas circunstâncias, talvez até seja você mesmo. E se esse for o seu caso, procure um profissional de saúde, um psicólogo ou um psiquiatra, para eles fazerem um diagnóstico correto da sua situação e te ajudarem da melhor forma possível. Eu espero que você fique bem e até a próxima semana.